Então vamos pensar lá no primeiro ponto, que normalmente não necessariamente mas normalmente a cirurgia. Uma cirurgia de mama, seja lá um quadrante, uma mastectomia total, com retirada de alguns linfonodos, com esvaziamento axilar. Claro que a depender da extensão dessa cirurgia, a gente pode sim ter mais dor. Concorda comigo? No pós-cirúrgico. Por quê? Porque tá tirando um pedaço. Tá tirando um pedaço, mulher. E aí, eu fico abismada quando eu vejo as mulheres saindo de um pós-cirúrgico de mama, né, de um tratamento para o câncer de mama, às vezes com uma receita de dipirona. Não que a dipirona não seja boa, tá? Já deixo logo aqui, não vamos menosprezar a dipirona, porque quando ela é usada na dose correta, no intervalo correto, ela tem sim muita eficácia, né? Inclusive para tratar até dor moderada junto com outros medicamentos. Mas o que eu quero dizer é que um pós-cirúrgico de mama, né, onde você pensa ali, tirou um pedaço. O médico ele teve que tirar um pedaço daquela mama. Ele teve que vasculhar aquela mama. Pensando numa mastectomia total, você tira todo o tecido mamário. Você descola ali aquele tecido mamário e deixa a pele. Não é uma cirurgia pequena. Como é que essa mulher depois tem terminações nervosas ali, naquela mão, né? E que muitas vezes são cortadas pelo próprio procedimento cirúrgico. Às vezes o médico, ele lesiona nervo, não porque ele quer, mas pela extensão da cirurgia. Às vezes ele precisa tirar os linfonodos, enfim, né? E aí acaba ocasionando o quê? Um cordão fibroso, né? Alguma coisa assim, uma lesão de algum nervo, que pode ocasionar e pode ter até, inclusive, algumas sequelas, né? Mas se a gente pensar, até colocar na balança, né? De uma questão dessa, mas para você se ver livre do câncer, que é uma doença ameaçadora da vida, né? Você ter uma cirurgia completa, uma cirurgia de muito sucesso, né? E você vai seguir as outras etapas, a gente pensa que sim, na balança eu tenho sim, apesar dos pesares, apesar de algumas sequelas, a gente pensa que essa mulher está se vendo livre de um câncer, né? Claro que a gente sempre reza, né, e pede para que o médico, que Deus abençoe a mão desse médico, desse cirurgião, para que tenha um mínimo de lesão tecidual ali, de nervos possíveis, né? Mas então daí a gente tem um processo cirúrgico, a gente tem depois uma recuperação, porque esse tecido que foi ali, né, o que foi tirado, a parte que ficou, ela vai se recompor, ela vai cicatrizar, né? Pode formar fibrose, como eu falei. Então a gente precisa cobrir sim essa mulher para um pós-cirúrgico sem dor, pelo menos com o mínimo de dor. Vai ter um arsenal de medicamentos, Carol? Vai, né? Mas é só isso, Carol? Não, não é só isso. E aí a gente entra, inclusive, numa questão que a dor, ela não pode ser vista somente como a dor física. A gente precisa entender que a dor, ela tem questões muito mais complexas no seu processo, que a gente chama, dentro da oncologia, inclusive dos cuidados paliativos hoje, esse conceito da dor total, onde eu tenho aspectos físicos, emocionais, espirituais, psicossociais, e a gente não pode deixar de lado, né? Então, pensando até numa mulher que ela vai ter que fazer uma mastectomia total ou tirar um pedaço da mama, e que essa reconstrução ela não pode ser imediata, às vezes para algumas mulheres não pode ser, a gente tem ali um processo de mutilação. Então, como é que essa mulher ela vai se ver? Porque uma coisa é você ter o diagnóstico, você querer falar assim, não, realmente a cirurgia tem que fazer, tira o que tiver que tirar. Outra coisa é quando você chega em casa e você olha para o resultado. E é aí que começa o baque. Porque as mamas para a mulher, ela tem um significado muito grande, né? De feminilidade. Nossa própria questão sexual, né? A característica feminina. Então,
essa mulher ela pode estar acometida de uma dor física pelo processo que ela sofreu, que ela viveu por conta da cirurgia, mas também da mutilação e da autoimagem. E é por isso que eu falo tanto para vocês, não descuidem da saúde mental e emocional de vocês. Porque às vezes, nesse processo, quando as coisas vão acontecendo, e você vai é como aquela bola de neve que vai descendo ali na avalanche, ela vai crescendo. E para que as coisas não fujam do controle, para que você tenha o controle da situação, se cubra de cuidados. Então é muito importante uma terapia. Para esse tratamento da dor, Carol, sim, né? Como eu falei, a gente vai usar medicamentos? Vai, né? Uma fisioterapia. Quantas mulheres eu vejo, até as minhas alunas que chegam no Recomeço e falam assim, poxa, Carol, eu não fui encaminhada para fisioterapia. O médico na época falou que não precisava. Como é que não precisa? Tira linfonodo. Às vezes a mulher sai de lá cheia de líquido, retenção de líquido, cordão fibroso, né? E como é que não precisa? Tá, gente? Então, assim, entendendo esse processo. Então, aqui tem algumas causas da dor desse processo cirúrgico, né? Da dor de perder a mama, de não ter uma reconstrução, de não poder fazer uma reconstrução. Tudo isso ele deve ser levado em consideração.